Estou embarcando para o meu 14º Super Bowl em loco. E o segundo lá em Nova Orleans. Será que teremos mais um apagão? Queridíssimos amigos do canal, um grande abraço a todos vocês. Segunda-feira, dia 3 de fevereiro, é dia de embarcar para mais uma cobertura de Super Bowl, né? E a segunda lá em Nova Orleans. Você sabe que você tá ficando velho quando você já cobriu o Super Bowl em na mesma cidade várias vezes. Então, meu segundo Super Bowl em Nova Orleans, eu já fiz 2 coberturas, apenas uma em loco, do jogo em Tampa, 2 coberturas em loco do jogo lá em Miami, e aí teve outra também, que foi o primeiro Super Bowl que eu comentei, lá da temporada de 2006, que também aconteceu em Miami, né? Então, eu mencionei o apagão, né? Foi uma coisa realmente impressionante esse Super Bowl, que teve uma grande vitória do Baltimore Ravens em cima do San Francisco 49ers, e foi um dos Super Bowls mais especiais que eu já cobri. Queria falar um pouquinho disso e também um pouquinho da expectativa aqui para essa próxima cobertura. Mas eu lembro, a gente estava no meio do jogo e aí teve um apagão, né? Metade das luzes foram pro espaço no meio da partida, né? E eu lembro que eu registrei o momento. Bom, é o seguinte, acabou a luz aqui. Quer dizer, tem um pouquinho de luz. Tivemos um apagão quase geral. Mas o apagão apagou tudo Quase 40% das luzes estão acesas. aqui na nossa cabine. Eu tava lá com o Everaldo, que meio que entrou um pouquinho em pânico. Tá apagão, apagou tudo. Inacreditável, né? E eu achei aquilo divertido, porque eu tive uma chance aí de dar uma relaxada, de estudar um negocinho a mais, né, ver se estava tudo certo. E eu sabia que o negócio ia continuar, e continuou, e foi realmente um dos grandes Super Bowls da história, com uma grande vitória, uma vitória apertada do Baltimore Ravens em cima da equipe do San Francisco 49ers. Mas foi especial também porque a cidade de Nova Orleans é muito bacana. A gente teve a chance, eu acho que a gente chegou um dia antes, acho que a gente chegou no domingo, né? E o negócio realmente começou na segunda-feira. Então, naquela noite, a gente teve a oportunidade de sair, andar um pouquinho pela cidade e passear pela Bourbon Street, né, que tem muitos e muitos bares e restaurantes e tem muitos cantores de jazz, né, bandas de jazz que são simplesmente espetaculares. Então a gente teve essa oportunidade, e depois eu acho que foi em outro dia que teve algum desfile lá com carros alegóricos, lá tinha esculturas do Drew Brees e também do Reggie Bush, né, obviamente eles não participaram do jogo, mas eram do time do New Orleans Saints. Então isso daí foi muito especial, porque na época do carnaval lá em Nova Orleans, tem o Mardi Gras, que é a espécie de carnaval aqui nos Estados Unidos, mas só acontece lá em Nova Orleans, né? Então é uma cidade que a gente vê muitas festas e tem uma energia muito pra cima, e é por isso que é a segunda cidade que mais sediou Super Bowls, ficando apenas atrás da cidade de Miami, né? Então expectativa grande. E logo na segunda-feira, mas ainda falando, né, desse último Super Bowl, esqueci de mencionar, foi especial também porque a gente teve a chance de falar com o Jerry Rice, o melhor wide receiver de todos os tempos. E a gente falou com o Jerry Rice num galpão gigantesco, né, que é chamado de Radio Row, que várias estações de rádio tem mesinhas, tem sets lá, e eles entram ao vivo em seus programas e recebem muitos atletas do passado e do presente, grandes atletas, né, renomados, que entram e conversam por 20, 30 minutos. Muitas vezes eles ganham um fee, né, pra participar, às vezes não. Então, para você chegar no agente do cara e falar assim, a gente gostaria de falar com X jogador, geralmente não acontece. Ele já tem agenda marcada, horário marcado aí com essas rádios e também televisões, né, Fox, né. O show do Pat McAfee, por exemplo, tem um set muito legal lá no Radio Row. É um espaço realmente gigantesco. E eu já tive a chance de falar com Andre Reed, eu já tive a chance de falar com Barry Sanders, Brian Urlacher, Travis Kelce, tudo meio que na hora lá, né? Você chega, tenta chavecar o cara, né? A gente pode falar com o seu atleta, e aí muitas vezes dá certo, e deu muito certo com o Jerry Rice. Eu acho que ele tinha terminado já todas as suas entrevistas, e
e a gente chegou nele e acabou dando certo, né? A gente falou com a gente dele lá, tudo mais. E o representante dele, não a gente, né? O representante dele lá. E ele entrou no ar conosco para falar por 20 minutos, ao vivo, num programa da ESPN Brasil, né? Então eu cresci vendo o Jerry Rice, e o tamanho do Jerry Rice é uma coisa realmente impressionante, né? Então foi realmente bem especial aquela cobertura, e eu espero mais uma cobertura especial, e ela começa nessa segunda-feira com uma coletiva do Roger Goodell. Eu já chego em Nova Orleans na manhã, né, da segunda-feira. Essa coletiva, se eu não me engano, é por volta das 2, 3 horas da tarde, horário local. Existem 3 horas de diferença entre o horário de Brasília e o horário de Louisiana, de Nova Orleans, né? Então, são 3 horas a menos lá em Nova Orleans. Então, tudo indica que o Roger Goodell vai falar, e eu tô curioso para ver se ele comenta alguma coisa sobre o Brasil e mais um jogo no Brasil. Tem rumores aí que os Chargers seriam os mandantes aqui nessa próxima temporada de um jogo no Brasil. A gente sabe que o jogo do ano passado foi um verdadeiro sucesso, então estou ansioso para ver se nessa segunda-feira a gente já tem um anúncio aí falando do jogo no Brasil. E por falar em jogo no Brasil, cara, que sucesso que foi, e o crescimento do jogo no Brasil é uma coisa que me chama muita atenção. O Ibope Repucon fez um estudo e mostrou que 35% da população do Brasil, 41 milhões, são fãs da NFL. Em 2014, a gente tinha 10 milhões de fãs, que representavam 18% da nossa população, e esses fãs eram dominados, eram mais homens e jovens, né? Hoje em dia, a gente vê um crescimento enorme com as meninas, né? Com as mulheres. Então, hoje está quase 50% para cada lado, que é uma coisa que realmente impressiona, né? Então, vamos ver o que acontece lá em Nova Orleans. Eu estou muito ansioso. Os meus momentos favoritos, sim, eu amo comentar o jogo, é muito especial estar no estádio para comentar o jogo, sem sombra de dúvida, uma energia realmente diferenciada, mas ter a chance de bater um papo com os principais jogadores durante a semana é muito legal, né? Porque a gente tem dias que tem mesas, né? Espaço gigantesco também no hotel do time, né? Você vai de um hotel, você fica 1 hora lá com o time, depois você fica 1 hora com uma outra equipe, e todos os jogadores estão lá disponíveis. É óbvio que os principais estão em palanques, então fica difícil você ir lá e conseguir fazer uma pergunta com seu microfone, né? Mas os outros jogadores, e eu já consegui com o Patrick Mahomes algumas vezes, né? Yeah, I think the biggest thing that I've always done is to try to be the best Patrick Mahomes I can be. Mas outros jogadores, eles estão sentadinhos lá, só chegar, você senta na mesa, você conversa com eles, e é uma espécie até de uma exclusiva, né? Então, é realmente um momento muito legal, e eu tô pra lá de ansioso pra ver o que acontece nesse Super Bowl entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles. O Kansas City já começa esse jogo favorito por 1,5 ponto, tá? E é interessante que os últimos 15 vencedores do Super Bowl cobriram o spread, menos os Rams lá em 2021, que eram favoritos, temporada de 2021, né, o jogo aconteceu em 2022, eles eram favoritos por 4,5 pontos em cima do Cincinnati Bengals, e só venceram por 3 pontos, então não cobriram o spread, tá? Então, se você acha que o Kansas City Chiefs vai vencer esse jogo, provavelmente você vai apostar que os Chiefs vão vencer por pelo menos 2 pontos, porque eles são favoritos por 1,5 ponto, e para você que quer fazer sua apostinha, é só entrar lá na Stake, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar. O Kendrick Lamar vai ser o headliner, né, do show do intervalo. Você sabe que vai ser a segunda aparição do Kendrick Lamar no Super Bowl. Super Bowl 56, ele também participou, que teve aquele show de rap com vários artistas, né? Que tinha Snoop Dogg Dogg, Dr. Dre, tinha, quem mais? Eminem, enfim, Kendrick Lamar também participou, vários participaram, mas agora ele vai ser o show é dele, tá? Vencedor de 17 prêmios de Grammy, é um show do intervalo que é impressionante a montagem do palco no meio do campo, sem machucar o campo,
Geralmente o investimento, né, de produção gira em torno de 10 milhões de dólares. Em 2020, o show da J.Lo com a Shakira gastaram 13 milhões, tá? No ano seguinte, em 2021, o The Weeknd tirou 7 milhões do bolso para fazer a produção dele ainda mais fantástica, né? Lembrando que os artistas não ganham dinheiro, tá? Tem uma diária aí de $1.000 que é obrigatório aí porque tem um contrato sindical, né? Então eles ganham $1.000 aí por diária, mas não tem um cachê de 6, 7 dígitos, tá? Completamente diferente. Eu tô muito intrigado pra ver o que acontece nesse show do intervalo. Meu show favorito, aconteceu em 1993, Michael Jackson. Foi o primeiro grande show da história do intervalo, né? Ele cantou lá no Rose Bowl, local onde o Brasil ganhou o Tetra em 1994, em cima da Itália, né? Mas foi um show realmente espetáculo. E, como eu disse, foi o primeiro show com uma grande produção e atenção. Um total de mais de 133 milhões de pessoas assistiram o show. No ano passado, o show do Usher teve uma média, né? E chegou perto de um total de 200 milhões aproximadamente, mas teve uma média de perto de 129 milhões de telespectadores durante o show do Usher. Então os artistas não ganham dinheiro, mas logo na sequência tem as plataformas de streaming que ficam bombando com suas músicas. O Usher teve, por exemplo, uma subida de 500% nos acessos de suas músicas aí em plataformas de streaming. A Lady Gaga, em 2017, teve um aumento de 1000% na venda dos álbuns dela e tudo mais. Então, é impressionante, né? É uma garantia que você vai ter pelo menos 100 milhões de pessoas te assistindo. Eu diria que esse ano a gente pode se aproximar aí de 130, 140 milhões. O Super Bowl do ano passado foi o Super Bowl mais assistido de todos os tempos, uma média de perto de 124 milhões de telespectadores apenas nos Estados Unidos, né? Então é uma coisa que realmente chama muita atenção, e eu acho que vai ser mais uma cobertura sensacional lá em Nova Orleans. Como eu disse, eu embarco na segunda-feira, volto na outra segunda, e pode ter certeza que a gente vai ter um conteúdo muito especial aqui nos shorts e também nos vídeos aqui no YouTube. E também me acompanhe lá no @PauloAntunesOficial lá no Instagram, que eu vou estar postando muita coisa lá, e eu acho que vai ser bem legal. Falando um pouquinho nas apostas, todo o Super Bowl tem alguém que aparece anotando um touchdown que a gente não esperava. Nesse Super Bowl, quem vai ser esse jogador? No ano passado, a gente viu o Jauan Jennings, né? Boa parte da partida, ele era considerado o favorito, ou entrava na conversa para o prêmio de MVP, de tão impactante que ele foi. E aí, obviamente, os Chiefs venceram e o Patrick Mahomes acabou ficando com o MVP. Patrick tá pagando 2,5 para cada real apostado lá na stake. Ele é o favorito para vencer o prêmio. Saquon Barkley, número 2, pagando 3,50. Pode ser uma oportunidade para apostar no Jalen Hurts, se você acha que Philadelphia vai vencer o jogo. Hurts está pagando 4,50 para cada real apostado, que eu acho interessante, porque o Jalen Hurts, a gente viu como ele cresceu na final de conferência, e a gente viu como ele cresceu no Super Bowl. 2 anos atrás, enfrentando o Kansas City Chiefs, ele teve um dos grandes jogos da história. Eu sei que ele teve fumble recuperado, retornado para touchdown. O jogo aconteceu lá no Arizona, mas ele foi responsável por 4 touchdowns, incluindo 3 touchdowns terrestres. Ele teve 3 touchdowns terrestres no jogo da semana passada contra o Washington Commanders. Então, olho no Jalen Hurts, né? Eu acho que é legal, se você quiser apostar no jogo, já tentar aproveitar algumas oportunidades, porque cada dia que passa, os odds mudam. Eles vão evoluindo, eles vão mudando. Então, se você acha que Kansas City vai vencer o jogo 1,5 ponto, eu acho que é uma boa aposta, se você está acreditando que Kansas City vai vencer. Mas falando dos caras que podem anotar um touchdown, que a gente não espera muito, que tal o Gainwell pagando 14-1 para anotar um TD? O Jahan Dotson, 17-1, eu acho possível também, é uma possibilidade. Samaje Perine,
né, que é uma arma interessante no jogo aéreo, saindo do backfield, running back de Kansas City, tá pagando 9,50 para cada real apostado, né? Talvez ele receba um passe aí numa terceira descida, quebre um tackle e vá para end zone. Essas coisas acontecem, então são coisas para você ficar de olho. Ainda falando um pouquinho do spread aqui, o Philadelphia Eagles 3-0 nessa temporada, quando chegou numa partida como zebra. E a zebra cobriu os últimos 4 Super Bowls. Tá? A zebra cobriu os últimos 4 Super Bowls. Enfim, vamos ver o que acontece. Tá? Difícil apostar contra o Patrick Mahomes, sem sombra de dúvida, mas o time de Filadélfia é forte demais. Ok? Então não tô esperando apagões esse ano. Tô esperando um pouquinho de diversão lá na Bourbon Street. Ok, entrevistas maravilhosas, um conteúdo realmente rico e me acompanhe também, obviamente, nos canais ESPN. Eu vou comentar o jogo, meu 14º Super Bowl in loco. Quando a gente chega em quase 25% ou mais, na verdade, 59, 14 de 59, né? Mais do que 25%. Mais de 25% dos Super Bowls cobertos in loco. É porque você realmente está ficando velho e eu acabei de fazer 47 anos. Aí é no dia 29 de janeiro. Happy birthday, Paulo. Happy birthday, Paulo. Deixa seu like, deixa o comentário e não se esqueça, eu vou deixar o link aqui da Stake para você entrar lá e fazer a sua apostinha para lá de safadinha. Tem uma nova plataforma que tá sensacional, vale muito a pena. Ok, my dears? Falamos em breve aqui. Um grande abraço. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muita safadinha esse vídeo.